Olha, eu começo com detalhes desse caso, madrugada de terror. Me dá a imagem, você vai ouvir aí tiros e explosões. É a quadrilha do Novo Cangaço que atacou uma agência bancária em Guaxupé, 159 quilômetros de Ribeirão Preto. Ouça aí, ó, me dá o som, vai! Barulhos de bombas e barulhos de tiros. É fuzil, é grosso calibre. É muito tiro, gente, muito tiro. Olha só, o estado ficou a agência bancária depois que os bandidos saíram. Isso aconteceu, repito, hein? Pertinho da divisa com o estado de São Paulo. A desconfiança é que a quadrilha tenha fugido aqui para a nossa região. A polícia paulista com a polícia mineira continuam as buscas e o Gustavo Batista é quem acompanha esse caso também com mais detalhes, porque, olha, são casos que aconteciam com muita frequência aqui no interior de São Paulo e agora começam a acontecer também no interior de Minas Gerais, pertinho da nossa região. A Polícia de São Paulo e a Polícia de Minas trabalham em conjunto, afinal não há como descartar que essa quadrilha poderia ter migrado daqui da nossa região para o interior também de Minas Gerais. Gustavo Batista trazendo detalhes também de um policial que foi ferido. É isso, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. É isso mesmo, Valentim. Inclusive, este policial militar, nós tivemos a informação de que o ataque a ele, ele estava de plantão apenas, e ele ficou aí apenas, claro, com um ferimento na mão por causa dos estilhaços. Mas não há registro aí de nada mais grave que tenha acontecido com esse policial militar. Os criminosos, eles fugiram em pelo menos 5 veículos tipo SUV para a área rural, após esses ataques. E policiais do BAEP aqui de Ribeirão Preto, inclusive, atuaram no patrulhamento próximo a Santo Antônio da Alegria, cidade que faz a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, mas até o momento ninguém foi preso. Vamos contar um pouco do que aconteceu, Foi logo lá no início da madrugada, por volta de 1h desta terça-feira, os criminosos armados atacaram aí simultaneamente uma agência bancária e também o quartel da Polícia Militar durante essa madrugada lá na cidade de Guaxupé. Houve explosões e disparo de armas de fogo de grosso calibre e o barulho, claro, assustou os moradores que registraram com celulares o som dos tiros. A gente vai ouvir um pouco disso agora. Olha só aí, de acordo com a Polícia Civil, os criminosos usaram aí explosivos para destruir, essa agência bancária que nós mostramos, mas não há informações se os bandidos conseguiram levar dinheiro desta agência. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação desses bandidos armados com fuzis pela cidade no meio da madrugada. Eles dispararam várias vezes, segundo a Polícia Militar, a cidade foi alvo de uma ação criminosa coordenada. Esses 2 ataques aconteceram, como eu já disse, por volta de 1h, 1h45 desta madrugada. Os primeiros disparos foram contra o quartel da PM e ainda segundo a polícia, câmeras registraram a chegada dos criminosos na sede da companhia da Polícia Militar. Os tiros danificaram portas, janelas e paredes. Esta ação foi formada por um soldado que estava de plantão e foi ele que ficou ferido, como nós já dissemos, na mão por estilhaços. Instantes depois, a Guarda Municipal fez contato com uma viatura da PM, formando a movimentação suspeita de veículos em direção à agência bancária da Caixa Econômica Federal, que é localizada na Avenida Dr. João Carlos, uma das principais da cidade. Conforme o registro da PM, então, os guardas municipais tentaram seguir os suspeitos, momento então que os criminosos abriram a tampa traseira de um dos veículos e dispararam contra a viatura da GCM. Os guardas, eles se protegeram enquanto mais disparos continuaram na área bancária.
a agência da Caixa Econômica Federal foi atingida com explosivos e por disparos de armas de fogo. No ataque causou vários danos, né, no interior do prédio, e além do quartel e da agência bancária, a PM informou que os suspeitos também efetuaram diversos disparos contra uma base da Guarda Municipal, mas acabaram acertando a parede de uma residência vizinha. Eles também danificaram portas de 2 lojas próximas na área central da cidade. Não há informações, como já dissemos aí, né, sobre guardas municipais feridos. De acordo com a Polícia Militar, os autores fugiram em pelo menos 5 veículos tipo SUV, possivelmente com destino à zona rural. Por quê? O reforço policial foi mobilizado, né, com o apoio da aeronave da PM para rastrear os suspeitos. E aí, segundo a Polícia Militar, 5 veículos usados na ação foram encontrados já durante esta manhã na zona rural de Monte Santo de Minas, outra cidade muito próxima à divisa de Minas Gerais com São Paulo. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela reforçou o patrulhamento nesta região. É importante lembrar que Guaxupé é uma pequena cidade, né? Cidade que tem cerca de 50 mil habitantes, fica perto da divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo, bem próximo à cidade de Mococa, né? Que inclusive está na nossa área de cobertura aqui da Record Interior, Valentim, né? E até por isso é que o BAEP, né, daqui de Ribeirão Preto, também foi acionado para dar apoio. As polícias federal e civil devem aí investigar este caso. Eu vou começar a partir de agora com o Grit, né, Marco Aurélio Grit, né, que é policial militar, também especialista em segurança pública, que vai trazer um pouco mais de detalhes para a gente a respeito deste ataque que aconteceu na cidade, né, próxima aqui de Ribeirão Preto, Guaxupé. Grit, boa tarde, obrigado por participar aqui do Balanço Geral. Você acredita que essa quadrilha possa realmente ser de São Paulo, até por eles terem fugido, né, com direção ao interior paulista? Boa tarde, Gustavo. É possível que sim, né? Em outras ações terroristas dessa natureza, a liderança era muito localizada ali na região de Campinas, Sumaré. Então nós tivemos fatos aqui na região em que os líderes, ou quem planejou as ações, era ali daquela localidade, né? Da região metropolitana de Campinas, podemos assim dizer. É claro que a execução dessas ações criminosas, terroristas, na minha opinião, elas podem sim captar aí indivíduos criminosos da região ali. Mas me parece que a liderança pode sim ser ali da região metropolitana de Campinas, ou pelo menos, né, aqui do estado de São Paulo, onde há criminosos muito especializados nesse tipo de ação terrorista. A região de Ribeirão Preto, de Franca, teve no ano passado alguns ataques não a agências, mas aos carros forte. Você acredita que possa ter algum tipo de relação nesses dois casos, já que nos dois casos a gente vê a proximidade com Minas Gerais? É possível que sim, Gustavo. Essas ações, né, seja ataques a carro forte, seja ataque à agência bancária, como foi o caso dessa madrugada, elas invariavelmente têm criminosos que participam ou da execução, ou do planejamento, ou da logística. Então, né, como são grandes quadrilhas especializadas, formadas em regra aí por 20, 30 criminosos, então é bem possível que nesse grupo criminoso assim integrantes que participaram de várias dessas ações aqui na nossa região e até em outros estados. É uma quadrilha mesmo, existem ali bandidos, suspeitos, criminosos que são responsáveis por cada uma das fases para eles poderem realizar ações como essa? É uma ação planejada por essas quadrilhas, né, por esses terroristas que eu chamo, eles formam células, né? O que são as células? São grupos ou subgrupos dessa grande quadrilha que tem a sua missão específica, tem a sua atribuição específica. Por exemplo, tem quem planeja, tem quem executa, tem quem faz a logística, tem quem faz o mapeamento, o local eventualmente pode ter sido, as investigações devem apontar isso, né? Por exemplo, um local que foi escolhido por essa quadrilha para armazenar as armas ali próximo, né? Porque o transporte das armas ele é muito arriscado, né? Então eles alugam, em regra, uma chácara, uma localidade perto ali, uma casa, para fazer esse monitoramento. Então essas células, tem a célula de contenção, você disse no início da reportagem, que a primeira base a ser atacada foi da Polícia Militar, né? Certamente por uma célula de contenção. Qual contenção? Das forças policiais, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Certamente havia uma outra célula de contenção também, num raio próximo ali da agência bancária, né, esperando a chegada das forças policiais. Então são células, são subgrupos dentro dessa quadrilha, cada um com a sua atribuição. A gente observa pela atuação tanto da GCM como também da Polícia Militar,
principalmente registrando, né, já a chegada desses criminosos, um planejamento, uma inteligência maior por parte, né, das forças de segurança pública. Queria que você analisasse um pouco a respeito disso. Já até faz parte, inclusive, dos treinamentos, acredito, né, que esses oficiais devam estar realizando no dia a dia. Nós, inclusive, na nossa região, presenciamos algumas dessas operações, esses treinamentos para situações como essa. Esse resultado, né, que os bandidos não tiveram, digamos, né, não conseguiram levar, muito possivelmente, nada em dinheiro, também ninguém ficou ferido, muito provavelmente faz parte, né, desse treinamento, desse planejamento da parte da segurança pública. Exatamente, é um protocolo hoje de atuação, Gustavo. Com base nas ações criminosas anteriores, as forças policiais, e não só do estado de São Paulo, mas também de Minas Gerais, aqui na nossa divisa de estado, Mato Grosso do Sul, Goiás, nós temos a divisa com o Paraná, Santa Catarina. Então, essas ações criminosas foram mapeadas, foram estudadas, estudo de caso, e foram realizados protocolos de atuação. Protocolos de atuação que têm por objetivo, primeiro, proteger os policiais para que eles possam proteger a sociedade. Então, os policiais se protegem a sociedade e colocam em execução o protocolo de atuação, que é, na verdade, confrontar esses criminosos de modo a que o menor risco possível para vidas inocentes possa ocorrer. E tudo em conjunto também, independente se seja em São Paulo ou em Minas Gerais. Porque a gente observa que a Polícia Militar de São Paulo agiu rapidamente, né, para fazer a contenção que a gente comentou aqui em Santo Antônio da Alegria, né? Esse trabalho em conjunto das polícias estaduais também é importante. Sim, é feito também esse protocolo, uma espécie de treinamento em conjunto com as outras polícias, principalmente nas regiões fronteiriças. Como aqui no estado de São Paulo, nós temos, pelo menos aqui no norte de São Paulo, onde nós estamos, em Ribeirão Preto, uma fronteira muito grande com o sul de Minas Gerais, com o Mato Grosso do Sul. Então, essas ações, elas têm que ser coordenadas, integradas entre as forças policiais, principalmente nessas regiões fronteiriças. Os protocolos devem ser executados em conjunto, porque assim funciona, né? E um detalhe importante também hoje é a comunicação, né? A comunicação, em determinado momento, ela pode ser unificada. O que significa isso? As comunicações entre os estados e entre as forças policiais, elas são unificadas, elas são transformadas, digamos assim, numa única rede para que todos se ouçam, e facilite a execução desse protocolo de proteção da sociedade. Muito obrigado, Grit. E olha só, Valentim, a gente vai ler aqui a nota encaminhada pela Caixa Econômica Federal, que foi alvo desses bandidos. Olha só, a Caixa esclarece que informações sobre eventos criminosos nas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, informa que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Ainda não há previsão de reabertura dessa agência que nós vimos aí, que está destruída na cidade de Guaxupé, e para clientes que necessitem de atendimento presencial, a Caixa indica que eles se dirigam a unidades de cidades da região, como Monte Santo de Minas, Guaranésia, Muzambinho, além, claro, da agência lotérica lá da cidade de Guaxupé. Portanto, mais uma vez, né, esse chamado popularmente de novo cangaço, né, agindo em cidades agora no estado de Minas Gerais. Valentim.